de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar início aqui na nossa programação, conversando, debatendo sobre as eleições 2024, procurando aí escutar, né, as organizações de esquerda que existem aqui no Brasil, seja elas, né, que possuem aí, né, agora, né, tá se oficializando aí os candidatos, mas aquelas que também não são legalizadas e porventura também, né, algumas delas não têm aí candidatos para debater nessas eleições. Vamos escutar aí a política dessas organizações também. E vamos novamente conversar aqui com os amigos aqui, o Chan, o Cipriano, eles que são da CSR, e escutar um pouquinho deles, o que eles estão pensando para essas eleições. Então, Chan e Cipriano, né? Olá. Se vocês puderem fazer uma apresentação rápida aí de vocês antes da gente começar, por favor, fique à vontade. Bom, eu sou o professor Chan, né, milito no Coletivo Socialista Revolucionário e no movimento da Frente Socialista Revolucionária. Nós temos um campo de oposição e movimento alternativo de pressão sindical, mas não só sindical, mas social, que é o Grito de Luta em defesa da escola pública na educação do Paraná. E estamos aí também para discutir essa questão da política. Por que a classe trabalhadora tem que fazer a verdadeira política? É isso. Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Cipriano, de Filosofia. Moro e trabalho aqui em Piraquara e sou da CED. E participo desses movimentos sindicais, sociais, né, políticos, em favor da classe trabalhadora. Perfeito, então vamos aí para a primeira pergunta, Chan e Cipriano. Como que vocês estão vendo aí essa disputa, né, em âmbito nacional que se dá aí nas cidades entre os setores da extrema-direita e os setores da chamada Frente Ampla? Então, começo por mim. Então, boa tarde novamente. As eleições municipais, elas são o pequeno varejo, né, da burguesia. O que eu quero dizer com isso? Né, existe na estrutura ou superestrutura, né, política eleitoral da burguesia, né, existe o momento das eleições presidenciais, dos estados, senadores, deputados federais, onde eles se concentram no controle institucional. Claro que o poder ele não é só executivo e legislativo, tem o poder judiciário, esse poder judiciário sequer é eleito, né? É absurdamente reacionário, antidemocrático, né? E é um tipo de poder muito, muito forte, né? Que junto com a segurança pública, né? E mais particularmente alguns serviços de ação, de repressão, principalmente a classe trabalhadora e a juventude, né? Que são as guardas e as polícias, né? Totalmente militarizadas, compõem um outro tipo de poder, que é o poder de fato, como a gente pode dizer, né? Reprime as lutas, as manifestações. As eleições municipais é o pequeno varejão. É a troca de favores, é o curral eleitoral, é o momento em que setores da burguesia distribuem as migalhas da mesa para setores da pequena burguesia lumpen, decomposta, degenerada. E a esquerda liberal também está nisso, né? Puxa vida, eu vou votar na esquerda, né? O cidadão comum fala, eu vou votar na esquerda, né? Os candidatos do Lula, os candidatos da direção da APP Sindicato aqui no Paraná, eles vão lutar por nós, né? Vai mudar a política. Errado. Na nossa opinião, não vai mudar, né? Por quê? Porque pior, né, Guilherme? Muito pior. Só para você ver um exemplo, na capital de Curitiba, a direção do PT vai apoiar Luciano Dutti, do PSB.
mas que antes, agora há pouco tempo atrás, era aliado e faz parte da mesma base social política do Beto Richa, né, que junto com o Francisquini patrocinaram a violência, ataques à bomba, né, o chamado massacre do dia 29 de abril de 2015. Né? Outro exemplo recente, absurdo, não é nem traição, é crime. A aliança da federação PT, PCdoB e PV com o bolsonarista, o Galo, na prefeitura de Paranaguá, aqui no Paraná, né? Então se veja como que é a situação, Guilherme. Nós não estamos vendo uma luta da esquerda liberal, da Frente Ampla com a extrema-direita. Nós estamos vendo um conluio, nós estamos vendo aquela questão do Marx, né? A mesa de negócios da burguesia, né? Nós estamos vendo aí, não é só a mesa de negócios da burguesia, nós estamos vendo uma degeneração junto de setores sem interesse algum de defender a classe trabalhadora contra os inimigos, colocando a extrema-direita junto. Nós ficamos sabendo também que no Nordeste, né, mais de 15, em torno de 15 prefeitos bolsonaristas estão com a legenda do PT. Né? E a esquerda liberal e as suas direções, né, a gente tem recebido informe aí, inclusive notícias aí da esquerda, da imprensa independente, como a sua, Guilherme, que inclusive a própria direção do PSOL está combinando esse tipo de política. Aliás, a mais evidente, que é mostrada para o país todo, é a de Boulos com Marta Suplicy. Quem é a Marta Suplicy? Marta Suplicy, nos últimos anos, estava com a extrema-direita. Até há pouco tempo estava com o Nunes e o MDB. Né? Então, quer dizer, a situação é muito pior do que a gente imagina, Guilherme. Né? Por isso que a tarefa de nós, socialistas revolucionários, é apresentar uma outra alternativa que reivindique, né, as lutas nas eleições, porque as eleições pelas eleições, a classe trabalhadora, né, votando nesse varejão dos conluios e dos acordos, não vai ter vitória alguma. Cipriano? Pois então, no âmbito dessa questão política nacional, é preciso e é necessário termos o entendimento de uma realidade teórica. Sabemos que o Brasil, na sua história, ele foi, vamos dizer assim, na construção política e por sua vez, na construção do Estado, ele seguiu uma lógica de uma estrutura burguesa capitalista. O Estado ele foi assim estruturado numa lógica de classe, burocracia e militar. O Brasil, até o presente momento, em pleno século XXI, ele não se desgarrou dessa lógica histórica do Estado. É o que o colega Chan nomeou e descreveu precisamente no que vem acontecendo nessas alianças espúrias de ditos representantes da classe trabalhadora com a burguesia. Porque os agentes políticos que se prestam à atividade política nessa estrutura de sociedade capitalista, o Estado tem uma lógica estrutural que não permite fazer ou seguir outras normas, outra lógica que não seja a de classe dominante. O que precisamos entender que as eleições, que é o momento, vamos dizer assim, de brechas da estrutura da sociedade burguesa capitalista, ela serve, vamos dizer assim, como uma tática
de uma tática pedagógica para que aqueles agentes ou uma vanguarda da classe trabalhadora possa expor isso na sua nervura, para que a classe trabalhadora tenha uma consciência dessas contradições, né? Que não é possível, em hipótese nenhuma, se atermos ou submetermos a essa lógica de política e de Estado. A gente sabe que Maquiavel nos trouxe muito bem, no Príncipe, essa questão do Estado, do governo, né? E dessa distinção do governo de Estado. E daí teve como seu agente político o príncipe virtuoso. O que é o príncipe virtuoso? É aquele agente, aquele sujeito que governa no sentido de dominar o poder, de controlar o poder, né? E, para tanto, precisa de uma qualidade. O que Marx nos aponta, que, a partir de Maquiavel, que essa relação do Estado nada mais é com as classes, né? E daí que precisamos construir essa, vamos dizer assim, dialética entre a sociedade política e a sociedade civil, a partir do sujeito, que seria o partido, né? O partido da classe trabalhadora, para um processo revolucionário. É isso que eu teria para falar no momento, né? Certo. E a segunda pergunta que eu faço aí para vocês é qual vai ser a posição da CSR perante as eleições, né? E falar um pouco aí do movimento, né, para uma frente socialista e revolucionária, da qual, né, por um certo período eu fiz parte, depois saí, vocês continuam. Qual que vai ser a linha do movimento, né? Porque o movimento tem algumas organizações, da qual eu respeito, né, que tem posições bastante complicadas em relação às eleições, né? Como que vocês estão lidando com isso? Então, Guilherme, a gente tem organizado, e é princípio, né, e não é nada novo, não estamos inventando a roda, é parte da tradição histórica do movimento marxista revolucionário, né, a tribuna de debates do movimento da Frente Socialista Revolucionária. Né? Obviamente, nós não acreditamos em partido único, do stalinismo, pensamento único, usar o instrumento do centralismo democrático como uma forma de conter o debate e a discussão política. Longe disso, né? Na minha opinião, o centralismo democrático é uma ferramenta, uma tecnologia organizativa para cada momento histórico, porque ele tem que combinar democracia e máxima unidade para a tomada do poder, mas isso depende do contexto histórico. O stalinismo se aproveitou do aspecto da unidade para impedir os debates, né, e as discussões entre os marxistas e revolucionários. Né? Nós sabemos também que, historicamente, né, a nossa tradição, a marxista-leninista, reivindica a pluralidade dos partidos soviéticos, né? Remontando a história da Revolução Russa, onde, né, a esquerda socialista revolucionária, suas diversas organizações, devem debater amplamente. E a gente sabe que a própria história do Partido Bolchevique é a história de um debate muito intenso, não havia pensamento único ou sequer unanimidade. Né? Então, dentro dessa tradição, falando muito rapidamente, porque é uma história uma trajetória histórica, uma herança muito, muito longa, né? Mas resumindo, né, a tribuna de debates tenta humildemente, dentro dos nossos esforços, né, lembrar essa tradição, né? E nós estamos contribuindo nesse debate, né? A gente escreveu um texto, inclusive, né, eu escrevi uma contribuição que fala várias táticas, mas uma única política, né? E isso quer dizer qual é a política, né? Várias organizações vêm de trajetórias diferentes,
para construir um movimento. Né, os camaradas do GOI vêm de uma trajetória, né, os camaradas da emancipação socialista, do socialismo barbárie, nós, boa parte desses camaradas, eles saíram do PSOL, depois que o PSOL se degenerou, enquanto uma federação com o Partido Burguês, a Rede, entrou no governo Lula, que é um governo burguês, de Frente Popular, né, então a gente sai. O GOI, né, ele vem de eu militei também um tempo no GOI, na saída do PSTU, os camaradas saem do PSTU, né, e se organizam enquanto uma organização socialista revolucionária, emancipação socialista também. Então, essas trajetórias, né, distintas de elaboração e militância, né, fazem com que, dentro do movimento da Frente Socialista Revolucionária, a gente vá, né, fortalecendo os acordos e respeitando a autonomia política de cada organização. Né? Os camaradas do GOI estão com a tática da legenda democrática do PSOL. Eles não militam no PSOL, eles têm uma legenda democrática do PSOL. E eles vão, né, utilizar a tática, né, de governo operário camponês, que traduzido aí na elaboração que eu entendi, né, dos camaradas, exigia um governo da classe trabalhadora sem patrões e a ruptura com a burguesia. Outros camaradas do SOB, da emancipação socialista, vão usar a legenda democrática do PSTU, né? E vão indicar voto crítico na majoritária do PSTU, nas capitais e nas cidades onde tem militância, e vão lançar candidaturas a vereador, coletivos anticapitalistas ou coletivos socialistas. Nós da CSR, nós não temos, né, a legenda democrática aqui em nenhuma cidade, né, mas nós queremos, né, trabalhar um dos aspectos fundamentais, né, inclusive de uma tradição do trotskismo da Argentina, né, recuperada pela leitura aí do Ernesto González sobre a necessidade de assembleias populares e da classe trabalhadora para decidir qual é a política dos socialistas nas eleições. Né? Em dado momento da história da luta de classes na Argentina, a classe trabalhadora sempre foi chamada, né, a se posicionar junto com os socialistas, o que é um aspecto fundamental da democracia operária. Então, nós temos como ideia, aqui nas cidades onde a gente consegue organizar lutadores sindicais, grevistas de luta, que ocuparam a Alep, aqueles que não concordam com a aliança e a conciliação com a extrema-direita burguesia na capital de Curitiba, ou em cidades onde vê que a política do PT e do PSOL são desastrosas, reunindo políticos oportunistas e de empresários, ou políticos ligados à burguesia do Paraná, nós pensamos em uma tática que é a Assembleia, chamar toda a classe trabalhadora para uma plenária independente para discutir qual é a nossa política, o que os trabalhadores em luta no último período têm para apresentar, o que os socialistas têm para dizer, e a gente tirar uma unidade de ação socialista e uma plenária aberta. Se veja só, aquele cara que for honesto e que defenda a luta da classe trabalhadora, está convidado, né? Ah, eu sou do PSOL, eu sou do PT, mas só que eu sou um cara honesto, eu trabalho, tenho emprego e sou candidato. E não concordo com a direção do PT e do PSOL com essas alianças com a burguesia. E gostei dessa proposta da plenária. Posso participar da reunião para ouvir o programa, as lutas que vocês querem apresentar para, de repente, a gente defender junto? Está convidado, né? Porque a intenção é a gente construir uma frente de esquerda da classe trabalhadora, mas tentando reunir a classe trabalhadora, os lutadores, os grevistas e todos os setores, né, pelo menos no nosso setor da educação, que queiram discutir a política dentro da ótica da luta de classes, e não naquele pequeno varejão lá da troca de conluio, favores e benefícios para setores da burguesia. Então, para nós, isso é independência de classe, viu, Guilherme? E a gente quer fortalecer esse aspecto da democracia operária e socialista. Cipriano? O que precisamos entender dessa questão política, né? É que tudo é política, na verdade, né?
Essa realidade que busca dicotomizar entre laicidade e sacralidade, na verdade, né, o exemplo que a gente vive da ocupação da política pelos agentes religiosos, né, e tentando sacralizar, como a gente vê nas câmaras municipais, né, o início das sessões ordinárias ou extraordinárias das câmaras, né, que se lê a Bíblia, né, como se fosse isso algo além dessa realidade, algo sagrado. Na verdade, são tudo instrumentos da política, né? A própria religião, isso a gente está vendo claramente. Estou relatando isso pelo fato de que a grande maioria das ideologias que se posta, que se colocam nas disputas políticas, né, nas atividades políticas, é que esse ar de sacralidade da política. E daí o que Maquiavel nos traz é que isso tem relação com a realidade concreta da disputa do poder, né? Isso está na mentes e corações de todas as pessoas. É importante a gente situar esses aspectos ideológicos para ver como agem mesmo a sua militância, né? E os agentes políticos. Para apontar essa lógica do Estado, essa lógica que é uma lógica extremamente perversa. E dos seus agentes, né? Uma ética cínica até. E o que vemos na maioria da população, uma enorme alienação, uma extrema alienação, né? Quando a grande maioria não participam do debate, né? Nós encontramos aí uma educação falha, uma educação que não atinge a massa na sua conscientização, né? De sujeitos, de humanos e de classe. E o que falta nesses movimentos, mesmo que se digam de esquerda, é uma ética que tenha como princípios e valores, né, a classe trabalhadora. O que se vê, na verdade, é a mesquinhez, né? A mesquinhez nas suas ações. A gente vê que a nossa atividade, né, a atividade política, ela deve se adequar, vamos dizer assim, a essa lógica da luta de classe. Porque o que pretendemos com isso, né? É a conquista do socialismo, como uma forma de organização da sociedade, uma forma de Estado que seja totalmente antagônico à forma como vivemos atualmente, para que possamos encontrar uma solução para os problemas trazidos pelo próprio regime de produção capitalista, que tem levado a grande maioria da população misérias, desempregos, recessões, etc. E o Estado capitalista nada mais é do que essa ditadura do capital com uma nomenclatura de democracia. O que queremos, na verdade, é uma democracia real, né? Uma democracia que atenda aos interesses da classe trabalhadora e faça com que haja uma participação popular na gestão do Estado. É isso que eu tinha para falar. Dois elementos, né, para o Shank, principalmente para o Shank, na verdade, né, eu entendo da tradição marxista, da tradição trotskista aí da democracia operária, mas eu acho que faltou um pouco da crítica, né, porque é possível respeitar essa tradição e, né,
e ter uma postura crítica frente a certos, né, digamos, desvios de determinadas organizações. E, novamente, te pergunto, né, por exemplo, a posição do GOI, né, que eu acho que é uma posição equivocada, né, como que vocês enxergam essa posição do GOI? Também pode falar da emancipação, também do SOB, que tem posturas aí distintas. Então, Guilherme, veja só, aqui no Paraná a gente tem uma tática muito parecida com o GOI. Não é igual, mas é muito parecida no sentido de como que nós resolvemos o problema de setores honestos e lutadores da base do PT e do PSOL. Né? Por exemplo, né, o nosso camarada, o Cipriano, ele tem desenvolvido uma política, né, que é de diálogo lá na cidade de Piraquara com setores de luta popular, né, que tem, né, filiação, são muito próximos ao PSOL. A questão fundamental, e nós aqui em Curitiba, nós temos interesse também, né, aquele militante, ativista que é filiado ao PT, mas é honesto, não recebe dinheiro do governo, não tem cargo comissionado, não é assessor, não é um oportunista, né, não está querendo vender voto em troca de cargo comissionado, um cara honesto. A Conta da Vida é assim. Muitas vezes a pessoa se encontra numa legenda partidária degenerada, politicamente, né, e é um cara honesto. Por quê? Porque esses partidos têm influência de massas, né? Então, a política de a gente fazer com que haja o máximo possível, né, de diálogo com setores da classe trabalhadora que ainda estão no meio do caminho, ainda, né, não romperam com a esquerda liberal, é fundamental para a gente ter um diálogo com o conjunto da classe trabalhadora, né? Inclusive, essa é a ética da política, né, a serviço da luta de classes, como muito bem Cipriano levantou a questão do Maquiavel, que é a origem, né, da filosofia da ciência política moderna, né? Principalmente num país que é marcado pelo populismo, né, e pela liderança carismática, né, coisa que nós temos que combater com a política de cada cidadão, de cada trabalhadora e estudante fazendo a política, né? Então, reforçar esses elementos da democracia operária e socialista são fundamentais, né? O que a gente levantou para os camaradas do GOI é que, né, ao ter uma tática dentro do PSOL, mesmo com legenda democrática, há que se acentuar o enfrentamento contra as direções do PSOL em conjunto com um setor dentro do PSOL que está lutando. Agora há pouco a gente recebeu a notícia de uma intervenção nacional da executiva do PSOL em Natal. Né? Por quê? Porque não querem aceitar a deliberação de uma candidatura, o mínimo do mínimo da democracia burguesa, não é nem operário socialista. Então a gente nota que tem setores que estão lutando dentro do PSOL e nós temos que, de fora, apoiar esses setores, né, para que eles possam fazer essa experiência e rompam com o PSOL, rompam com o PT, rompam com o PCdoB, né, na perspectiva da luta, né. Então, quando a gente comentou e continua debatendo, né, a tática é que se acentue a política, né, que avance do governo operário camponês para uma política de denúncias e exigências mais contundentes contra as direções do PT, mais duras contra as direções do PSOL. Né? Nenhuma confiança em Lula enquanto não romper com a extrema-direita. Em São Paulo, há que romper com Marta Suplicy, né? Ligada à extrema-direita bolsonarista, né? Do golpe do último período. Então, nessa questão da tática com o GOI, nós sugerimos que a incidência, a pressão, que está de acordo com a combatividade de alguns setores que estão sendo perseguidos, né? Perseguidos, né? Você veja o caso de todos aqueles que lutam em Belém contra a prefeitura do Edmilson do PSOL, que é uma prefeitura que ataca grevistas, ataca a esquerda socialista. Então, nós temos que ajudar, né, a fortalecer essa política de luta de classe para romper para combater a política dessas direções traidoras, né? Então, a gente não vê como contradição, né? Mas a gente vê
que é possível fazer uma tática que se combine com lutas que ainda existem dentro desses partidos, né, como dirigidos pela esquerda liberal dentro do PSOL e do PT. E em relação ao PSTU, a legenda do PSTU, né, a gente, pelo menos eu, fiz um comentário de que é necessário a gente colocar, né, a política de construção da frente de esquerda socialista, onde se tenha também uma política de denúncias e exigências às direções do PT, do PSOL e ao governo Lula. Que a gente pegue todas as reivindicações, as mais sentidas no município e na cidade, e se contraponha com a política de conciliação de classes dessas direções do governo Lula, né? E a agitação, nenhuma confiança no governo Lula, né? Essa agitação, nenhuma confiança no governo Lula, né, por uma frente de esquerda socialista revolucionária e por um programa anticapitalista, ela, para nós, é um programa que dialoga com setores mais combativos da classe trabalhadora e pode ajudar bastante na organização das lutas no segundo semestre. Cipriano? Bem, no que trata dessas organizações, é bem complexa, né, e complicado quando pensamos de que há interesses particulares presentes, né, com táticas e metodologias distintas, porém, que pode ser caracterizada como uma estratégia da classe dominante de fragmentar as lutas da classe trabalhadora. Quando se trata de uma democracia operária, se tem na política como uma atividade transformadora, que deve ser orientada pela ciência, pela ética e pela ideologia. Quando se fala em ciência, a gente coloca não só o aspecto teórico, metodológico, epistemológico, mas também as ciências no sentido geral. Que deve, por sua vez, ser fundamentada nas condições objetivas, nas condições reais e dos sujeitos que é a classe trabalhadora. Por outro lado, a política, quando ela se institucionaliza, seja na forma do Estado ou como do partido político, e o Estado representa a superestrutura, né, a primeira superestrutura, como diria Gramsci, da realidade política, e os partidos, e o partido como o agente principal, né, o príncipe virtuoso, como fala Gramsci, da classe trabalhadora, deve seguir essa lógica, né, essa atividade de transformação. Porque a realidade é possível, né? A realidade não é uma massa solidificada, né? Mas a realidade é maleável. Agora, o que se precisa ver dentro do conjunto nosso do Brasil, né? Trazendo para nós esse aspecto da política, a gente percebe que essa realidade, ela está, vamos dizer assim, essa realidade política, ela está extremamente consolidada e hegemônica pelos interesses da classe, vamos dizer assim, burguesa
oligárquica, né? E a gente precisa situar o Brasil como um país, na divisão internacional do trabalho, uma nação subserviente aos interesses do imperialismo. Por sua vez, uma nação dependente, né? Periférica, e a grande maioria do seu povo vivendo na miséria. Então, essa é a realidade concreta, né? As condições objetivas que precisamos pensar, né? Para essas ações políticas de transformação, porque é possível, né, isso acontecer. Daí a gente, nós, nessa frente, né, nessa frente socialista revolucionária, o que é que propusemos? Uma nova consciência, né, uma consciência dessa realidade objetiva, e também um fundamento científico que nos leve à transformação dessa realidade. É claro, é óbvio, né, que para isso precisamos, né, de um trabalho exaustivo, né, exaustivo de consciência, de unidade de classe, de unidade de militância, unidade de organização, um partido que seja, de fato, realmente revolucionário. É o que se tem para dizer sobre isso. Gente, tentando aí buscar dialogar, principalmente com a fala do Chan, né? O Chan falou em buscar diálogo, né, entre os setores honestos, né, né, que estão no PT, estão no PSOL e tudo mais, né, usando aqui essas falas. E a pergunta que eu faço e o diálogo com os servidores federais, né? Seja o que fizeram greve, seja os servidores federais, né, do IBAMA, né? Como que fica? Né? Será que esses servidores, né, topariam, né, aderir a uma tática como essa, né? Ou, né, topariam aí construir uma alternativa revolucionária ao governo de Frente Ampla? Então, Guilherme, quando a gente fala, né, de trabalhadores honestos, né, lutadores, grevistas, da base do PSOL e do PT, a gente imagina, inclusive, que esses setores, né, apoiaram a greve das federais e são totalmente contra a política, né, de ajuste e contenção e de arcabouço e de corte de recursos para pagar a dívida pública do governo Lula, né, e, consequentemente, também contra a política de alianças da extrema-direita, que o governo Lula patrocina da pior espécie possível. Tem 7 ministros da extrema-direita bolsonarista dentro do próprio governo, ao mesmo tempo que pediu o apoio e o voto em assembleias das centrais sindicais e sindicatos para apoiá-lo, né, nas eleições, não só no voto, mas apoio político. Então, esses setores são setores que estão fazendo experiência. Não há uma contradição, né? Há setores que fizeram greve contra o governo Lula, né, defendendo suas reivindicações na greve das federais, da educação federal, e, né, inclusive, ainda acredita que deve apoiar o Lula porque é o mal menor. Porque se eu não apoiar o Lula... Não, o Lula ele não tem me atendido no salário e nos direitos, mas se eu não apoiar o Lula, uma coisa muito pior vai acontecer, né? O retorno da extrema-direita e do bolsonarismo. Mas o retorno da extrema-direita e do bolsonarismo está sendo feito agora, nesse exato momento, né? No governo Lula, com a presença de mais de 7 ministros golpistas, né? Um dos principais representantes aí é o José Múcio, ministro da Defesa, que dizia, em meio à tentativa de golpe no 8 de janeiro, não, são apenas manifestação de familiares na frente dos quartéis, não vai dar em nada, fazendo cobertura para os ataques da extrema-direita a partir do 8 de janeiro. Está no governo Lula. Fávaro, ministro da Agricultura, enquanto o MST estava sendo perseguido
pelo Congresso Nacional, Fávaro fazia de dentro do governo Lula coro criminalizando as ocupações do MST como se fosse com as invasões neofascistas dos três poderes em Brasília. Então, né, o trabalhador, a trabalhadora, o lutador, a grevista honesta da base do PSOL, do PCdoB e do PT, né, que inclusive fizeram greve contra o governo Lula, mas que ainda está no meio do caminho, a gente usa esse termo do meio do caminho, lembra muito, né, nós que somos da educação, né, Cipriano e Guilherme também, que foi professor, não dá para usar o termo foi, né, quem foi professor continua sendo, né, e o Guilherme, que é professor também, né, a gente lembra muito do Vygotsky, da Lei do Desenvolvimento Proximal, né, há elementos de maturação potencial em que, né, a classe trabalhadora, se o cara é honesto, trabalha, né, quer militar pela esquerda, mas ainda está no meio do caminho, a esquerda socialista tem que fazer com que esse embrião, essa potência, ela rompa com o passado, com a esquerda liberal, e faça com que a consciência avance em algum sentido, né? Não é necessariamente nem para o movimento da Frente Socialista Revolucionária, mas, de repente, para um campo socialista revolucionário que mais à frente a gente venha a ter unidade de ação socialista, ou qualquer coisa melhor do que a gente tem por aí, né? E essa é uma discussão muito importante, Guilherme, porque isso, como o Cipriano falou, num contexto de um país como o nosso, em que as instituições são autoritárias, reacionárias, ao longo da história foi marcada por golpes ou por ditaduras e governos autoritários, né, onde a classe trabalhadora é submetida, né, a uma situação de opressão política e das liberdades da pior espécie possível, né, onde a eleição no Brasil ela é obrigatória, né, e não livre, né, onde a gente tem o judiciário e senado, né, os resquícios né, de tudo que tem de ruim das instituições pré-burguesas, né, do Império, do Brasil Império, né. Então, imaginar que um único partido socialista no Brasil vai fazer as tarefas transitórias, que são as democráticas e socialistas e de poder da classe trabalhadora. Apenas uma alternativa, apenas um partido vai fazer isso é um absurdo, né? Não faz parte nem da nossa tradição histórica, né? Nossa tradição, como eu falei no início, é a pluralidade soviética, partidos soviéticos, né? Como foi o caso da Revolução Russa. Então, vai ser um esforço isso a gente sabe como vai ser, não tem como ter a bolinha de cristal, né? Mas vai ser um esforço da aglutinação de socialistas revolucionários das mais diversas matizes e origens, com setores combativos da classe trabalhadora e juventude, das mais diversas experiências e trajetórias. O que nós estamos fazendo é participando com os nossos esforços, né, de um processo histórico de transição para que leve a esse processo histórico importante. Então, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão nos assistindo, nós estamos insistindo bastante em colocar a luta de classe, as nossas lutas, dentro das eleições municipais, né? Isso quer dizer, nós somos contra, não vai ver nenhum de nós aí, como a esquerda liberal faz, esse vereador aí que está do teu lado, que é da direção da PP Sindicato, agora vem aqui, que nós vamos lutar contra a privatização, vote no vereador do APP Sindicato, né, que agora a tua vida vai mudar nas eleições. Não. Nós não acreditamos nessa balela. Isso é uma ideologia reacionária. A política se faz com luta de classes, as eleições municipais não vai mudar a sua vida, trabalhador da escola, né, que nos ouve no Paraná e também em São Paulo ou qualquer lugar, né, o que vai mudar é colocar as lutas, todas as lutas locais e regionais, e ligando com a questão
da unidade da classe trabalhadora a nível nacional. Cipriano? Quando se fala em diálogo, né, com a classe trabalhadora e seus agentes, né, políticos ou agentes de movimentos sociais, sindicais, o que se quer é somar esforço, somar força, né, e que una esses socialistas revolucionários. Concordo plenamente que precisamos encontrar setores honestos, né, de partidos que defendam essa unidade, né, de uma frente socialista revolucionária, e daí se encontra, né, os sindicalistas, servidores federais em greve. Esse Estado, né, governado pelo presidente Lula, de uma frente amplíssima, como já foi citado exemplos pelo colega Chan, né, ele promove uma política que atenta contra os interesses da classe trabalhadora. Nós temos o exemplo, né, a partir da nossa categoria, que foi a não revogação do ensino médio, que consideramos isso um ato político perverso do governo, né, e não atender às demandas do nosso movimento, como também uma política do salário mínimo, né, que isso aí é a migalha que cai da mesa dos banquetes da classe dominante. Como também não fazer a reforma agrária, né? Isso aí já é uma demanda histórica que a grande maioria da militância do Partido dos Trabalhadores, né, defendem e iniciou no seu estatuto, né, essa defesa pela reforma agrária, que até o momento, até o presente, não fez, né? Há um fluxo do capital enorme, são migrados para as suas sedes do imperialismo, né? O Banco Central, que deveria ser dado um chute nesse canalha do seu presidente, e o Lula postergou, né? E daí ficam com essas falácias, né? Essas disputas ditas narrativas, né? Para contentar uma plateia apenas, né? Outra questão, essa reforma tributária, que taxa os ricos, né? Uma outra falácia, a questão da exploração e da acumulação privada das riquezas produzidas pela classe trabalhadora em mãos da burguesia rentista é assim um grande exagero, e está aí a miséria, milhões de miseráveis, milhões passando fome, milhões vivendo sem habitação. O nosso país é um país de miseráveis, de analfabetos, de pessoas passando necessidade, né? São questões que se colocam, né, numa disputa do orçamento público, né? Porque o Estado, na verdade, quando se coloca o ministro, é o agente do capital para distribuir os recursos do Estado, esses são recursos que são produtos do trabalho da classe trabalhadora. Uma outra questão, né, que a gente percebe, né, nessa questão do arcabouço fiscal e nas emendas parlamentares, né, e a dívida pública, são grandes entraves, ou seja, as grandes formas, a grande estratégia de transferir riqueza, né, para o grande capital. Agora, o que se temos no desenvolvimento do capitalismo nada mais é do que a forma rentista, né? Não é mais a produção industrial, né? É uma disputa
que o capitalismo rentista faz, né, para se acumular riqueza. O exemplo disso é o que aconteceu em São Paulo com a Sabesp, né? Sendo que, na sua negociação, o valor da ação da Sabesp estava em 62, 67, né? E depois que foi batido o martelo pelo Tarcísio, a ação passou para 85 reais, né? A 0,85. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo com o Estado. Da mesma forma que no Paraná, né? Nós estamos uma disputa, né, da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos aqui no Paraná para a nossa database, sendo os agentes do Executivo, que não foi encaminhado ainda para apreciação na Assembleia Legislativa uma proposta do governo Ratinho Júnior. O que temos, né, e quando, né, o Judiciário e o Legislativo já encaminhou para a Assembleia Legislativa. Então, é uma disputa que estamos vivenciando aqui no Paraná e em todo o Brasil, né, essa disputa de privatizações, né, dos serviços públicos essenciais e também a condenação dos servidores a não permanecer no seu trabalho. Quer dizer, o estado mínimo para a classe trabalhadora e o máximo para o grande capital. Então, é um desafio nosso que a gente precisa olhar com muito cuidado para essa realidade concreta e formarmos uma frente de unidade nacional socialista revolucionária. É isso que eu chamo e conclamo aos camaradas a essa unidade. Então, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, uma última pergunta, né, pegando esse finalzinho aí da fala do Cipriano, e né, uma coisa que o Chan falou, né, sobre questão, né, do cara não acabar, né, se apoiando no mal menor. Não falta construir uma alternativa, não seria correto nessas eleições construir uma alternativa revolucionária no país, né, unificando, né, todos os setores, aí quando eu falo todos, são todos os setores que se reivindicam, né, reivindicam a independência de classe? Então, aqui no Paraná tem uma candidatura do PSTU, né, é do trabalhador do Correio, né, o Samuel, né, o PSTU não lançou candidatos a vereador, se eu não me engano, né, posso estar errado, né, mas tem essa candidatura. Vai ter uma candidatura provavelmente do Partido da Causa Operária, né, eu sei que tem uma discussão, né, mas a direção da Causa Operária defende o governo Lula que vá mais à esquerda, né? Sim, é verdade, é um erro político, né, da direção do PCO, né? Mas eles não estão diretamente no governo, né? O que materializa economicamente tipo assim, o PCO apoia o governo Lula, mas não está no governo, mas as direções do PSOL, né, e pode até ter correntes que são contra o Lula, mas estão diretamente no governo, ganhando com ministérios e cargos dos diversos segmentos, né, do governo federal. Então, são contradições, né? Nós temos interesse com essa Assembleia Popular da classe trabalhadora e dos lutadores, da juventude, né? A porta aberta para discutir um programa revolucionário e socialista, né? E, a partir daí, chega nesse ponto que você falou, Guilherme. Quem se dispõe a somar esforços nessa conjuntura para construir uma unidade da esquerda socialista revolucionária, né? Então, para nós, né, se não me engano, o PCBR também lançou uma mensagem nacional, um comunicado nacional sobre a política de tática eleitoral nas eleições municipais, né, orientando a militância e seus diretórios,
que inclusive caminha por aí. Tem uma série de posições, né, contra pela reestatização, né, independência de classe, né, se unir nas lutas do próximo período e também as lutas nas cidades, né, anticapitalistas. Então, vamos chamar uma plenária aberta dos lutadores e socialistas e vamos conversar, né? Então, quer dizer, achamos que foi um erro a direção do PSTU não ter feito isso, porque a direção do PSTU poderia ter, né, convocado o Polo Socialista Revolucionário, né, que é a ideia das eleições anteriores, que não foi do jeito que a gente está falando, mas pelo menos era um espaço socialista para a construção dessa unidade dos socialistas revolucionários. A direção do PSTU escolheu não construir a Frente Socialista de Esquerda e lançar suas candidaturas próprias, né? Que eu acho que é um erro, né? E que a gente convida o PSTU a pelo menos, né, corrigir esse erro político, fazendo parte de um espaço em que tenha interesse em discutir um programa socialista revolucionário, né? Há tempo da direção do PSTU resolver esses problemas, né? Essa política equivocada de eu sou a candidatura própria e os outros vêm atrás de mim, né? Essa autoproclamação é um erro político, na nossa opinião, né? Então, eu acho que é importante que, né, no próximo período a gente chame uma Assembleia da Independência de Classe, anticapitalista, socialista, dos grevistas, das lutadoras e lutadoras, da classe trabalhadora, a juventude e os socialistas revolucionários. Né, o nome que a gente for dar não sabe, né, mas que tem esse conteúdo, né, para que a gente possa avançar na luta no próximo período. Cipriano, para fechar. Então, camaradas, é óbvio que a eleição é uma política de tática, né? Mais do que uma política de tática, é uma pedagogia revolucionária. Ou seja, o momento em que os agentes que se dizem representantes dos interesses da classe trabalhadora se tornam educadores de uma consciência revolucionária. Entende-se que a política é um meio, né, de força e consenso. Para nós, né, essa força seria essa construção dessa unidade revolucionária socialista. E o consenso seria para que possamos entender que a disputa se dá entre a classe dominante, né, e a classe trabalhadora, entre o Estado, que representa os interesses da classe burguesa capitalista, para a construção de um Estado que seja de interesse da classe trabalhadora. Portanto, essa eleição deve servir para essa consciência de classe, né? E não fazer com que o que é comum, né? O que é massa, o que é uma prática, né, dessa hegemonia burguesa, de transformar o povo em plateia ou consumidores, nessa compra de votos, né? Então, é um desafio que nós temos pela frente de construirmos essa unidade, porque elementos da crítica, né, elementos de conjuntura, de interpretação da realidade, nós possuímos, né? Nós temos essa capacidade. Agora, o que precisamos é verdadeiramente criarmos uma ética, né? Ética que represente uma virtuosidade, vamos dizer assim, que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Era isso que eu tinha para comentar, Guilherme e Chan. Acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo aqui a participação
do Chan e do Cipriano e passo a bola aí para eles fazerem suas considerações finais. Então, eu quero agradecer novamente o Guilherme, né? A gente sempre agradece no final, porque é isso mesmo, né? Mas é uma iniciativa militante do Guilherme, né? Construir o canal, né, de independência dos meios de comunicação da burguesia, né? E também é importante porque, né, ele sempre está abrindo espaço para nós, né? Fazer a crítica, né? Crítica sindical, que como aqui no Paraná, né? Nós somos, né, uma oposição que nesse momento está exigindo da direção da PP Sindicato fundo de greve aos grevistas descontados, porque a direção da PP Sindicato saiu da greve sem mesa de negociação, confiando no Tribunal de Justiça e no governo Ratinho. Nós já estamos aí com os descontos, mês que vem mais de 30 mil vão receber aí mais descontos, a gente exige a continuidade do processo de mobilização e luta contra o governo, e o fundo de greve é um momento importante. Então, o Guilherme aí sempre está incentivando e divulgando as nossas posições de forma democrática, né, para que a gente possa avançar na luta. E a questão das eleições é isso, né? As eleições é um jogo de cartas marcadas da burguesia, que envolve nossos irmãos e irmãs da classe trabalhadora. Então, nós não podemos abandonar a classe trabalhadora perante o inimigo. Então, nós temos que ter uma política nas eleições. E a política é uma luta anticapitalista e uma saída socialista. Então, esse é a nossa tarefa no próximo período, né? Então, nós vamos, né, desenvolver uma série de atividades de acordo com o que a gente discutiu hoje por aqui. Então, quero agradecer novamente a todos que nos assistem, né? Se inscrevam no canal do Mesa de Debates, né? E também a gente vai divulgar também os nossos canais aqui, principalmente no movimento Grito de Luta da Escola Pública, né? Que é um dos canais que divulgam as nossas posições aqui sindicais. Então, maravilha. Então, reforçando aqui o convite do Chan para se inscrever no canal Mesa de Debates, se inscreva, curta, comente esse vídeo, compartilhe. Também siga a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E eu peço aqui que, né, quem puder contribua com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e fui.